apesar do slide aqui falar modelo vivo, é basicamente a apresentação que eu já tinha, né? Eu estou apresentando essa mesma porque a minha proposta de discussão, ela, né, ela é a mesma do que eu tinha lá quando eu ministrei essa disciplina, a presença, né, que é, rapidamente, falar sobre 3 formas de abordar o corpo humano, né, de pensar o corpo humano na maneira de representá-lo, né, de entender o corpo humano, né, nesse processo da arte ou da representação dele, que é essa representação de um corpo ideal, a representação daquilo que é visível, né, daquilo que a gente enxerga, e depois o corpo humano entrar como símbolo, né, que são as preocupações modernistas e contemporâneas e das vanguardas aí do século XX. A gente está aqui nessa primeira parte ainda, que a gente está falando sobre esse sistema de proporções harmoniosas, né, que a gente havia essa tendência, né, o pensar a representação do corpo humano, ele surge lá na antiguidade, né, a gente vai pegar lá aquelas figuras, né, da representação dos faraós e dos deuses, etc., né? Tá? Primeiro dá um passo para frente, depois os gregos fazem aquela inclinaçãozinha para um lado, com o corpo, esqueci como é que é o nome que eles usam para isso, acho que é contrapeso, se não me engano, né? Que é aquele corpo, aquele que faz um Szinho na coluna, uma daquelas esculturas, né, que eu trouxe aqui para vocês, acho que era uma Vênus. A invenção da arte, né, o Renascimento, que é uma invenção da arte, ele retoma essas proporções, né, o, esse, o Vasari e aquele pensamento de Florença, né, o Giorgio Vasari, aquele arquiteto que inventou, né, que escreveu o livro lá para o Duque de Florença, né, das vidas dos pintores, ele inventou a academia, né, e ao mesmo tempo ele meio que tenta varrer para debaixo do tapete tudo aquilo que foi a Idade Média, né? No livro dele diz que a Idade Média foi ruim e tal, e que na Antiguidade, né, a humanidade teve momentos de glória, etc, etc, etc. Então eles se voltam, né, para essa antiguidade, né, que é muito mais biográfica, né, e quase que de fofoca, né, do passado. E é nesse momento, então, que é inventada essa noção de arte que a gente tem hoje. É isso que a gente entende como arte, como esse objeto que a gente pendura na parede e que não tem uma função necessariamente, ele é basicamente para enfeitar, né, seja um quadro ou seja uma escultura que vai ficar lá no saguão de um hotel ou numa praça pública ou enfeitando uma coluna, ou seja lá como for, ou mesmo numa galeria depois, né, numa galeria, nas galerias, nos museus. Mas isso, essa noção de arte desse objeto, ela é inventada, né, pelo Vasari, lá na metade do século XVI, quando ele escreve lá, que ele está o livro, As Vidas dos Mais Proeminentes Pintores, Escultores e Arquitetos, né, do qual eu já falei para vocês. E esse, essa escritura desse livro, ela desembocou, né, consequentemente, na medida em que o Duque de Florença ele, ele concorda, né, com o Vasari e fala, ok, tá bem, esse pessoal não, né, faz uma atividade do cérebro e não uma atividade da mão, né? Eles são uma arte liberal, né? Essa galera atua dentro de uma arte liberal, não uma arte mecânica, né? E aí o que, que acontece nesse momento? Essas pessoas que faziam, né, que trabalhavam com pintura, com escultura e com arquitetura, eles que pintavam miniaturas em livros, pintavam retábulos, já pintavam quadros também, né? A tela já tinha sido desenvolvida já no norte. Então esse pessoal todo ele deixa de trabalhar num sistema de guilda, né, de corporação de ofício, porque vamos pensar que durante a Idade Média, para uma pessoa poder desenvolver uma atividade, desenvolver alguma atividade na cidade, ele tinha que pertencer a alguma corporação, né, seja ele um cara que fizesse utensílios de ferro, uma pessoa que fizesse coisas de tecido, uma pessoa que comercializasse artigos de medicina, né, de boticário. É, aonde fosse que alguma pessoa atuasse, ela deveria fazer parte de alguma corporação que tinha lá um santo padroeiro,
né? E essas corporações elas iam se agrupando em corporações maiores, assim, né? Vamos imaginar assim, ia pertencer a uma outra corporação e a uma outra grande maior, né? Era mais ou menos um sistema. E esse sistema ele vem para o Brasil aqui, né? Mesmo no Brasil colônia, aqui até um longo período, né? Esse sistema ele era assim que funcionava. Para você exercer uma atividade comercial numa cidade, tinha que participar de uma corporação e tinha uma série de obrigações com essas corporações, não é? Vamos pensar que no Brasil a arte, né, toda essa arte barroca que a gente tem aqui em Minas, né, lá para o leste de Minas, né, fundamentalmente ali, a gente pegar as cidades mineiras, né, barrocas e mesmo ali do Nordeste também, né, todos esses locais barrocos, o Aleijadinho e todas as outras pessoas que produziam santos e que produziam as igrejas e que produziam os retábulos, eles trabalhavam nesse sistema antigo de corporação de ofícios, né? Eles não participavam de uma coisa que foi criada lá em Florença, lá no século XVI, que foi a Academia de Arte, né? Foi criada essa primeira academia. Os artistas passaram a atuar nessa, né? Deixaram de ter que participar né, os pintores, escultores e arquitetos deixaram de ter que participar dessas corporações e passaram a fazer parte de uma academia, né? As guildas que faziam, né, nas quais trabalhavam os artistas dentro das cidades europeias começaram a ser transformadas em academia, né? Em Roma tinha lá a guilda São Luca, que era onde trabalhavam os pintores. Ela foi transformada na academia de São Lucas. E no Brasil isso só vem acontecer com a vinda essa transformação, né, só vem acontecer com a vinda da família real, né, quando ele monta lá uma academia real, tal de ciências e artes, etc, etc, lá no Rio de Janeiro. Mas então é esse processo de passagem que surge uma nova instituição, né, um novo, é, um novo meio dentro do qual, né, nós atuávamos, né, nós, os nossos antecessores, né, os nossos passados, né, aqueles né, que trilharam esse caminho aí para gente, que a gente está aqui hoje. Né, isso começou lá no século XVI e foi, né, então, se ampliando, foram se criando academias e as pessoas passaram a atuar dentro disso. É interessante notar, antes ainda da gente continuar, que mesmo assim, elas carregavam fortemente as características do passado, né? Conforme eu comentei, né, as corporações de ofícios elas tinham lá um santo patrono, né, e muitas das obrigações eram religiosas, inclusive. E é interessante notar, quando a gente pega o estatuto da Academia de Florença, essa primeira academia, ele é um estatuto assim, ele também é fundamentalmente religioso. A questão religiosa ela continua sendo muito forte. Né? Então, é claro que a gente tem mudanças, mas tem sobrevivências, tem coisas que permanecem, né? Porque as pessoas não mudam tanto, na verdade. Né? Os pensamentos, as mentalidades, elas não mudam tão rapidamente. Mas uma coisa fundamental que faz parte dessa invenção da academia, né, disso que vem a ser a academia, é que eles se apoiam, né, o ensino da arte, né, da pintura, da escultura, da arquitetura, ele se apoia, mais da pintura no caso, né, da pintura e da escultura, eles se apoiam fundamentalmente no desenho, em duas coisas: o desenho do corpo humano e o desenho do espaço. Né? Ou seja, era o conhecimento dessas ciências naturais e o conhecimento das ciências aritméticas, né? Que era a perspectiva, que era a representação do espaço, e o corpo humano, que dialogava, então, né, com essas ciências naturais. Então, a gente vai ter essa representação do corpo humano como uma das questões centrais no ensino da arte acadêmica, que vai perdurar desde a invenção das academias, lá quando começam no século XVI, até hoje, em certo sentido, né? Tanto que a gente tem aula aqui de corpo humano, mas de acordo com aquele formato, ele vai perdurar até o século XIX, que só vai começar a romper um pouco com isso com o surgimento do impressionismo, né, que eles começam a questionar, então, toda aquela arte acadêmica em Paris, aos salões aos quais eles não tinham acesso, porque eles pintavam de uma nova maneira.
Então é ali que acontece essa ruptura e que entra na arte, então, essa nova preocupação do corpo, né, entrar como um sentido simbólico. Né? Mas, como a gente já comentou já na aula anterior, né, então teve toda essa herança, né, num certo sentido, a gente pegou lá desde o final da Idade Média, perdão, assim sim, desde a Idade Média, né, e no período ali do Renascimento, como que foi feita essa recepção desses modelos, né, fundamentalmente o vitruviano, a gente vê como o Vitrúvio, né, o pensamento lá daquele romano, ele está muito presente, né, em praticamente todos os outros ali, né, que vieram a teorizar, tanto no Alberti como no Da Vinci. Tem aquele outro que eu esqueci o nome dele, acho que é Luca de não sei o que mais, que eu falei na aula anterior, que bolou aquele outro cânone, né, que foi discípulo do Piero della Francesca, né, conforme eu comentei lá na aula anterior, né, que era um pouco assim de representação dos volumes, né, de volumes geométricos e inserir as figuras dentro desses volumes geométricos, né, mais do que organizar em proporções. Mas o que né, o que a gente vai ter aqui, então, na medida em que a gente tem, perdão, na medida em que a gente tem essa, as academias estabelecidas como não, o local onde se aprendia e se produzia arte, né, onde se aprende e se produz arte, esses são dois pontos centrais, que é a representação do espaço e a representação do corpo. E eu vou trazer aqui, basicamente, são dois artistas, né, que já num período mais adiantado aqui da academia, que trabalharam, né, já eram academicistas, que é tanto no me escapa o nome agora, no neoclassicismo, perdão, né, no neoclassicismo, que a gente vai pegar aí a obra do Davi, como a gente vai ver também em outras discussões lá, como a obra do André, né, como ele também coloca um pouco essa questão da representação, como é que a gente da representação idealizada, né, sobre como que a arte ela deve meio que usar, eu não sei quem que comentou aqui, né, uma espécie de, acho que foi a Carolina, né, uma espécie de Photoshop para corrigir as figuras daquilo que a gente vê. Né? Então a gente tem esses dois artistas, tanto Davi quanto André, que teorizaram muito isso, né, nesse momento, foi você mesmo. E aqui fica bem claro como eles propõem de fato esse Photoshop, é o que eles estão dizendo aqui. Primeiro, é interessante essa questão que o Davi coloca, né, sobre o quão ele queria se parecer com as obras da antiguidade, porque ele olhava lá aquelas estátuas, aquelas figuras todas nuas, então ele queria, né, quando ele de repente pintava os nus, né, colocava nus no meio do quadro dele, ele queria justamente, né, vamos dizer assim, ele era um neoclássico, ou seja, ele queria retomar um classicismo. Né? Então a preocupação dele aqui, ele tem uns textos e num deles ele fala, né, sobre justamente uma justificação, ele explica o porquê que ele representava essas figuras nuas nos quadros. Né? Então ele escreve, né, essa nota sobre a nudez dos meus heróis no quadro As Sabinas, exposto publicamente no Palácio Nacional de Ciências e Artes. Ô, Fábio, Oi, Yasmin. você tá falando, né, tipo, desse, entre parênteses, Photoshop e tal, né? E, tipo assim, eu fico pensando que, às vezes a gente fala muito que a Idade Média, né, foi muito limitador e tal, mas eu acho que a- o Renascimento foi tanto quanto, assim, em algumas questões da arte, né? Porque depois dele a gente parece que deu uma. Assim, né? Claro que existem muitas mudanças, mas até hoje a gente usa coisa do Renascimento, né? De Uhum. tentar desenhar perfeitamente, dos formatos de corpo, né? Todas essas coisas, assim. Algumas pessoas ainda usam porque se prendem a um certo tradicionalismo e querem essa busca de fato, né? Uhum. Mas vamos pensar assim, eu não estou defendendo as coisas, os problemas que aconteceram na Idade Média, eu sou historiador da arte medievalista, é,
mas é muito peculiar que o pessoal fala muito da Idade Média e a caça às bruxas, né? Que as bruxas foram queimadas na Idade Média, etc, etc, etc. Mas e claro que isso aconteceu durante a Idade Média, mas o período durante o qual isso mais aconteceu foi no século XVII. Foi o período no qual mais se queimou, né, gente com alegação de bruxaria, etc, etc, etc. O que que, o que que existe uma explicação histórica? Algumas pessoas, né, têm hipóteses, né, têm sugestões um pouco sobre isso. E assim, durante a Idade Média, algumas pessoas viviam numa certa ignorância, bastava falar e pronto, assim, né? Tal, não, era aquilo que funcionava, as pessoas não tinham uma outra noção de verdade, né? Então a igreja ela tinha um poder muito grande, de fato, sobre o que as pessoas realmente acreditavam. Na medida em que começam a acontecer as descobertas científicas, né, a partir do Renascimento, é o momento no qual aquela igreja começa a endurecer. Né? Então, a gente tem, de fato, apesar de ter esse processo do renascimento, a gente tem um endurecimento moral também, né? Porque, conforme eu comentei, as coisas não mudaram tanto antes. Né? O estatuto do, do, da Academia de Florença era um estatuto assim fundamentalmente religioso. Quem tiver a oportunidade, né, a curiosidade de dar uma procurada nisso, vai ver que está lá ainda uma quantidade de obrigações religiosas que eram obrigações que as pessoas que trabalhavam em corporações de ofício é, também tinham. Né? Então, isso tem a ver por mais que venham ideias novas, né, as mentalidades elas não mudam tão rápido. Né? Tem um historiador, que faleceu recentemente, chamado Jacques Legoff, que ele é um historiador que trouxe uma série de novas formas de pensar a história. Né? Ele começa a pensar, ele abre um caminho para as micro-histórias, né? Para você contar a história a partir de uma fonte específica. Né? E uma das coisas que o Jacques Legoff fala, ele tem lá um texto específico no qual ele fala sobre as mentalidades, né? É o título desse livro dele. E ele comenta que as mentalidades elas não mudam tão rápido. Né? As mentalidades elas levam um tempo para se modificarem. É claro que a gente vai ter momentos, pessoas de lucidez que vão, né, forçar um pouco os pensamentos das mentalidades. Ele usa como exemplo as instituições, assim, né, vamos dizer assim, instituições, grandes corporações, né, vamos pegar uma grande corporação pública, por exemplo, lá um órgão público X. Vamos dizer assim, ele coloca lá, então, vamos pensar que entram pessoas novas nesse órgão, né? Eventualmente, conforme algumas morrem e se aposentam, entram pessoas novas. Contudo, as práticas de como que as coisas são feitas lá dentro, elas já são consolidadas por um universo de pessoas que já estão lá dentro. Então, essas pessoas novas, por mais que elas venham imbuídas de novas práticas, de novas mentalidades, de novos pensamentos, elas não conseguem alterar tanto aquelas mentalidades. Né? Então, é um pouco isso mesmo. Muito do que o Renascimento colocou, ele vem firme aí, as mentalidades elas não se modificam tanto. Mas, num certo sentido, na arte, isso é alguma coisa que a gente tem. Porque por mais que a gente ainda tenha pessoas que se preocupam demasiadamente com esse aspecto é, da representação e essa coisa até meio tradicionalista da arte, o fato é que a arte já revolucionou isso e já modificou uma série de questões. Né? E hoje o corpo ele é basicamente simbólico, né, dentro do universo da arte, e é isso que eu pretendo colocar lá no último módulo para vocês, né? Entrar um pouco sobre essa transformação dos corpos, sobre isso, e ainda hoje, eu vou pegar ainda o século XXI, então, isso entra com uma força tão grande que dá margem aí para uma discussão bem interessante, né? Que a gente vai abrir aí no final da nossa disciplina. Mas voltando aqui, a gente tem isso mesmo, a gente vê, como você falou, né, que é isso aí, esse pensamento da antiguidade ele é mantido dentro da academia. Né? A academia ela é uma instituição. Né? Então, vamos falar assim, enquanto mentalidade, de fato, ela preserva uma mentalidade do passado.
né? E por isso que chegou num momento lá no século XIX que ela entrou em conflito com jovens artistas que começaram, né, que tiveram acesso aos materiais e produzido da sua maneira. Mas e aqui especificamente com relação ao Davi, né, ele era um neoclássico e a gente vê então essa necessidade, essa busca de retornar ao passado, né, e a gente sempre tem essa dualidade na arte, né, como ao mesmo tempo a gente tem esse desejo de retornar ao passado e somado com um desejo de colocar coisas novas, né? A arte ela está sempre dentro né, desses dois pontos assim, desse diálogo tensivo. E o que a gente vai ver aqui é o Davi preocupado, de fato, em querer parecer, né, em como as pessoas faziam na antiguidade. Então ele foi lá e disse lá nesse texto que ele escreveu publicamente, né, que era costume dos pintores, escultores e poetas da antiguidade representar nus os deuses, os heróis e, de modo geral, os homens que desejassem ilustrar. E aí ele vai colocar lá então, né? Não estão nus os dois filhos de Júpiter, Castor e Pólux, obras de Fídias e Praxíteles que podem ser vistas em Roma? Quantas outras autoridades eu poderia citar, mas estas que acabei de referir bastam, sem dúvida, para que o público não se espante que eu tenha tentado imitar esses grandes modelos no meu Rômulo, ele próprio, filho de um deus. Então a gente vai ver mais em seguida essas obras do Davi, vocês vão lembrar de fato, né, como ele tem essa questão, representa as figuras nuas. Então ele vai dizer lá, então, ele crê ter respondido de maneira satisfatória à censura que fizeram para ele, né, por ficar colocando os heróis nus, mas ele queria dizer então, né, eles sabem melhor do que ninguém quão mais fácil me teria sido vestir os meus heróis, se dizer que os planejamentos me forneceriam meios mais fáceis de destacar minhas figuras nas telas. Ou seja, ele diz que até era mais fácil colocar essas figuras com roupa do que nua. Mas, na verdade, o que ele queria era justamente isso, né? A minha intenção ao fazer esse quadro era pintar os usos antigos com tal exatidão que gregos e romanos, ao verem minha obra, não me tomassem como um estrangeiro aos seus costumes. Ou seja, ele queria porque queria de todo jeito, e a afirmação dele, o objetivo dele era esse, né? De conseguir ser reconhecido pela antiguidade, né? Como alguém que de fato pintava na antiguidade. É interessante a obra do André, porque ele, ele transita entre essas duas, né? Transita de maneira muito forte entre essas duas linhas de representar a imagem ideal, mas também de se voltar para aquilo que é observável. Né? E a gente vai encontrar essa ideia do André, ele coloca de maneira muito forte essa, essa defesa de um belo ideal. Né? Aqui, ó, exatamente, ele era admirador do Rafael, né? Aquele pintor renascentista que eu mostrei para vocês lá na aula anterior, que é o, sei lá, o renascentista por excelência, e ele defendia então essa noção de que deveria haver um belo ideal. Foi, né, um aluno do Davi, aprendeu com o Davi na academia, evidentemente, seguindo precisamente essa tradição antiga, né? Mas também era alguém que desenhava muito a partir do modelo natural, né? Era um grande retratista, desenhava a figura humana muito bem e era muito bom observador das expressões e dos movimentos, né? Então ele vai colocar aí algumas questões, né? Então vejam como que ele pensa, né, esse processo. Então tende toda nos olhos e no espírito, né? Ou seja, tem que ter no seu pensamento, mas também tem que estar olhando para a figura, né? A figura que quereis representar, e que a execução seja apenas a realização dessa imagem já possuída e pré-concebida. Né? Ou seja, ele pode até ter lá um modelo que vai ajudar, etc., mas ele tem que ter já pré-concebido uma figura ideal, né? Vamos dizer assim, então aí fica bem clara essa indicação dele de que existe esse cânone ideal para você representar. Então, ao traçar uma figura, procurar e fixar-vos antes de tudo em determiná-la, em caracterizar bem o seu movimento. Insisto em dizer-vos o movimento é vida. Na construção de uma figura, não procedais por partes, fazei tudo ao mesmo tempo e, como muito bem se diz, desenhai o conjunto. Ou seja, e quando ele fala de movimento, não é nem necessariamente o movimento das figuras em si, é um movimento que as linhas fazem nessa composição. Né? E muito bem colocado isso que ele fala, pensa sempre o conjunto, né? O que vocês vão desenhar como um todo,
né? Quando eu falo isso lá desde risco, gesto e marca, né? O que vocês têm, né? O que vocês vão desenhar e aonde que vocês vão desenhar aqui. Então, parte para esse conjunto, estabelece lá a forma principal, né? Como vai ocupar isso na folha. E ele é alguém que defende muito essa questão da estrutura do esqueleto, né? Veja que ele diz lá, então, acredito que se deva conhecer bem o esqueleto, porque os ossos são as carpintarias do corpo, do qual determinam os comprimentos e porque eles são pontos contínuos de referência para o desenho. Acredito menos na importância do conhecimento anatômico do músculo. É preciso, contudo, conhecer a ordem e a disposição relativa dos músculos a fim de evitar erros de construção. Ou seja, ele defende esse conhecimento da anatomia, mas fundamentalmente essa questão do esqueleto, quando eu falo para vocês desenharem essas linhazinhas centrais básicas, né, um pouco nessa linha, nessa ideia, né, de que o esqueleto ele vai determinar uma única linha que vai dizer lá onde estaria a parte central, onde estaria o osso, ela vai determinar a estrutura dessa figura, né, para poder entender as proporções, a, a disposição com a qual essa figura está em relação ao nosso ponto de vista. E aí, claro, ele defende, né, que ele tem que conhecer a musculatura, né, colocar depois a musculatura em cima dessa estrutura. E aí ele vai, né, então, falar um pouco aqui de como fazer o Photoshop, né, da época. Então, o vosso modelo nunca é exatamente a mesma coisa que se quer pintar, nem como característica do desenho, nem como cor, mas ao mesmo tempo é indispensável recorrer a ele. Ou seja, tem lá uma figura que é o que vai ter que ajudar. Para pintar Aquiles, o mais belo dos homens, mesmo que não tenhais senão um pobre coitado, será preciso que ele vos sirva, e ele vos servirá para a estrutura do corpo humano, o movimento e a altivez. Ou seja, é um pouco isso, né? E é até horrível a expressão, né? Um pobre coitado, exatamente, mas é isso mesmo. É que era provavelmente as pessoas que eles tinham acesso, né? Arranjava lá um pobre coitado na rua, pagavam uns trocos lá para o cara ficar lá pelado na frente deles desenharem, né? Mentira, não, autoestima. Pois o mundo era muito diferente, né? Vamos pensar que o mundo era não estava nem preocupado com a autoestima do pobre coitado da rua, né? O mundo hoje ele é, por mais que a gente tenha alguns retrocessos, ele é muito melhor do que já foi no passado, né? Mas é até engraçado ele falar isso, mesmo você vai pintar o seu pobre coitado, né? Mas é isso, já é uma figura que vai servir para a gente poder, né, ter como referência. E aí ele então vai colocar isso aqui, né? Não importa o gênio que se possua, se pintardes não segundo a natureza já copiada por vós, mas diretamente a partir do modelo, sereis sempre escravo de vosso quadro e se ressentirá dessa servidão. Ou seja, ele acha que é preciso, né, não ficar preso àquilo que você observa, mas criar aí então um modelo ideal, né, uma situação ideal a partir, né, dessa figura que você tenha. Mesmo que seja um pobre coitado, né? E aqui então, né, eu trouxe algumas imagens de nus, assim, dessa época, que vai pegar então, vamos pegar esses artistas que são neoclassicistas, o romantismo, né, o André já entra um pouco por esse caminho, assim, né, já nessa idealização, e depois a gente vai ver alguns artistas academicistas, que é um pouco, que é um estilo de arte do qual a gente nem fala muito, porque já começa a entrar novas formas de pintura, e essa forma mais tradicionalista, ela meio que é deixada de lado, né? Mas vamos começar aqui então, aqui eu consigo ampliar. Né? Essa representação do corpo aqui é bem isso, essa tentativa de representar, primeiro já um próprio tema, um tema da antiguidade, né? Diana e suas ninfas no banho, né? Então essa representação é um tema da antiguidade. E aqui o Davi, né? Então é isso aqui, ele fazia essas representações, né? Dessas figuras nuas, que ele acreditava, né? Então que dessa maneira ele ia fazer com que, se as pessoas lá da antiguidade olhassem os quadros dele, eles reconhecessem esses quadros, né? E não parecesse estranho, né? Não parecesse estrangeiro a eles. Aqui essa outra do Davi também, né? Aqui são aquela história das Termópilas, né? O Leônidas,
que é aquela coisa que ele está lá naquele filme, né? Teve o gibi, o filme e tal, né? Que eles estavam bloqueando lá a entrada dos persas, etc. Né? Então, tá lá os soldados todos nus. E eles, ao que parece assim, nas Olimpíadas eles ficavam nus mesmo, né? E essa outra do Davi, o Pátroclo. O Pátroclo era aquela figura, é a figura da, da Ilíada, né? Da Guerra de Troia. O Heitor também, né? Da Guerra de Troia. Então pensa esse movimento aqui que ele coloca, né? Vamos pensar um pouco em termos de expressividade, vamos voltar aqui. Pensem na dinâmica da colocação dessa figura aqui no quadro, como que ele dispõe essa figura, como ele faz uma certa torção. Essa aqui, mesmo que ele não tenha uma torção, né, essa diagonal forte que ele coloca, né, sobre a qual ele vai, né, então, construir aqui a figura dele, pensar um pouco nesse sentido. Aqui do André, né, então, também aqui um outro tema lá da Antiguidade, Édipo e a Esfinge, também as figuras nuas, né, sempre buscando uma idealização dessas figuras. E essas figuras aqui, tanto a grande odalisca, como eu acho que essa outra aqui, aquela banhista de Valpinson, essa mesma, né, que o pessoal fala que elas não são anatomicamente corretas, né, que essa não é a curva, uma coluna não conseguiria fazer essa curva, etc, 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 mas era aquilo que ele entendia como uma curva, como um movimento ideal na construção dessa figura, né? Tem pessoa que diz que ela teria que ter uma vértebra a mais, ou que ela teria que não sei o quê, né? Os especialistas, assim, com relação a essa figura aqui também, que essa coluna ela é muito alongada, mas era a forma dele de organizar uma determinada idealização dessa figura, né? Essa outra banhista aqui, esse outro estudo também, né, de uma banhista, ele representou isso bastante. Então, essa mesma figura vista de trás, ele repete aqui. E é interessante perceber, né, aqui já entrando um pouco para esse lado dessa arte acadêmica, né, vamos pegar aqui, ela representa, no caso aqui, uma alegoria, né, a primavera, né, então a mulher nua, é nesse momento no qual começa a entrar a representação da mulher nua, de fato. Né? Até então, como a gente vai ver, acho que vocês devem ter lembrado lá do texto que eu falo, que eu acho que é do Semini, que ele fala que não valia a pena representar o corpo da mulher porque não tinha nada de bom, não tinha nada de perfeito, qualquer coisa assim, né? E a gente vai ver que é o Rubens quem vai começar a colocar essa representação, quando a gente falar no próximo módulo, essa representação, né, do corpo feminino, porque até então ele não era aceito, assim, era visto como imperfeito e ruim, etc. E vai ser na arte academicista, né, que a gente vai pegar aí a partir desse século XIX, aí já 1800 e alguma coisa, que a gente vai ter essa representação forte do corpo feminino na arte, que é onde a gente começa a ver, né, é a partir desse movimento que a gente começa a perceber todas essas críticas, né, de que o que a gente vê atualmente com a arte, com as problemáticas feministas sendo colocadas, da ideia de que a mulher, e que de fato é pertinente, né, e que a mulher entrava no museu só para ser modelo. Né, mas é fundamentalmente a partir desse momento que isso começa a acontecer. Então a gente vai pegar aqui Alexandre Cabanel, um artista que provavelmente vocês nem conhecem, a gente vai ver mais alguns em seguida, que também não foram muito célebres, mas que se voltavam então, né, de fato, para essa representação do corpo humano, né, do corpo humano nu, e é quando entra muito essa representação, né, do corpo feminino nu, no meio da arte de fato. Então vamos seguir aqui, né, só para a gente ver mais alguns exemplos, né, sempre muito apoiado nessa mitologia antiga, assim como lá no Renascimento, esse apoio na mitologia da Antiguidade, e aqui é a mesma coisa. Né, esse outro aqui é academicista Alexandre Cabanel. Aqui ainda tem, né, a figura humana masculina, né, mas também do Bourgueret, que é outro academicista, né, Dante Virgílio no Inferno, aliás, coisa mais absolutamente expressiva essa imagem aqui, né? A pessoa assim nesse confronto entre duas figuras. Essa tensão colocada aqui, principalmente, né?
Mas ainda assim, né, o corpo feminino, principalmente, que é o elemento central, né, dessa representação durante esse momento academicista, e o século XIX, fundamentalmente, né, que coloca essa figura feminina nua, né, como ponto central da representação na arte. E por aí afora, a banhista, até temas, né, seja da antiguidade, o nascimento da Vênus, veja que a gente já tinha esse outro nascimento da Vênus aqui. Se vocês lembrarem, tem outro nascimento da Vênus, aquele mais antigo ainda, que eu não mostrei para vocês, Nossa, eu adoro esse. eu esqueci o nome aquele renascentista que está lá no Museu dos Ofícios, tá bom, me fugiu o nome dele. E aqui esse outro museu, esse outro nascimento da Vênus do Bourgueret. Aqui uma banhista já, então, um tema, né, já atemporal, né, não é necessariamente antigo ou atual. A mesma coisa aqui também, é um tema atemporal, a banhista, não tem nada, nenhuma coisa que remeta ao tempo. Aqui ainda, né, então, um tema da antiguidade. Aqui uma outra alegoria, né, ou seja, a verdade. Né? Então, a representação, né, a alegoria é a figuração de uma ideia abstrata. Né? Então, a verdade, não tem como representar a verdade. Então, aqui no caso, né, uma mulher segurando uma luz lá em cima, etc. Pandora, né, um sistema da antiguidade também. Garra, deve ser algum, sei lá o que ele se remete aí com esse termo. E pronto, é isso. Vou encerrar aqui essa gravação. Acho que foi. Eu voltei a gravar agora porque eu esqueci. Vou maximizar aqui. Tá bem, tá ótimo. Essas aqui são todas as que eu tenho todas que eu tenho essa semana são de 30 segundos. Tá ótimo, tá ótimo. Você fez, é com lápis ou é com tinta? É caneta. Com caneta, né? Perfeito, perfeito. A caneta, ela não permite, eu sugiro aí para várias pessoas aí também passarem a usar uma caneta para soltar mais essa linha, né? A caneta obriga a gente a não fazer curtinho, né? Tem que ser rápida. E mesmo que ela vejam que nem sempre as formas, né? É um desenho ótimo, expressivo, e como as formas, elas nem sempre correspondem exatamente àquilo que é a figura, né? Mas a linha bem colocada e colocada com segurança e precisão, ela, ela já marca na nossa cabeça, ela já define, né, esses elementos da figura aqui. Tá ótimo, bom trabalho, Elias. Bem. Tá excelente. Essa curvatura aqui que eu estou falando, nessa de cima, separa um pouquinho. Isso, isso. Essa figura aqui, quando eu comentei que os gregos colocam essa contraposição, assim, né, de se apoiar numa das pernas e jogar o tronco para um dos lados, né? Ou seja, aquela linha da bacia, né, aqui dessa região pubiana, ela está alinhada num sentido e a linha do ombro está alinhada em outro sentido, né? Elas não são paralelas. Tá bom, aqui também movimento muito bem representado, aqui essa figura com um único pé no chão, tá ótimo. Percebam que não tem problema ter uma linha errada, por exemplo. Volta um pouquinho para cima, Elias. Aqui, ó, vejam que nessa figura aqui, parece acho que é uma figura masculina de costas, essa segunda, da esquerda para a direita, né, que tem umas linhas aqui no meio do braço. Percebam que essas linhas, elas não interferem. Se você errou, mesmo que seja na caneta, ou seja com o papel, não precisa apagar, segue em frente e coloca a linha correta no local, certo? Segue, bora lá, Elias, pode seguir. Essa daqui eu refiz, porque eu notei que a perna não estava na proporção certa. Pera, deixa eu... E eu acho que eu tinha perdido essa linha aqui que tem da cabeça ao pé. Certo, certo. E aqui, quando ela ficou menor, não tinha essa linha. Eu refiz pra... Perfeito, perfeito. Você fez ela 2 vezes. Exatamente. Então, me segurei muito para não riscar isso daqui, mas... Não, é isso aí. A gente deixa ela aí. Ela faz parte do processo, né? Como uma etapa. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Você escolheu aqui excelentes posições.
todas bastante difíceis e você consegue... Aquilo que o André falava de representar o movimento, né? Mesmo que a figura esteja estática, né? A gente tem um movimento em determinadas figuras, né? Tem linhas que articulam muito bem esse movimento. Algumas elas sugerem de fato um movimento, né? Alguma coisa que vai acontecer, mas algumas mesmo estáticas têm uma força, né, de movimento muito grande. Tá ótimo. Eu tava usando o Quick Poses e ele tem uns lá que são de temas específicos, eles são bem divertidos. Tá. Deixa eu... Quick Poses. Deixa eu fazer aqui uma busca para colocar. Aqui, É que tá. mandaram semana passada. Tem aqui, sim. Eu acho que alguém já colocou ele na... Bom, eu vou deixar ele aberto, depois eu acrescento como... Se ele não tiver, eu acrescento como mais um aí para a gente usar também, para vocês usarem se quiserem. Depois lá na plataforma. Tá bom, são esses só, Elias? Isso mais esse mesmo. Tá. Tá, mas esse ainda. Tá ótimo. Tá bem. Tá bem, um desenho muito bonito, muito bem expressivo, muito bem claro. Excelente. Bom trabalho, Elias. Muito obrigado. Obrigado. Elias Vinícius. Oi. Vinícius está em condições de apresentar aí? Sim. Yasmin, não tem nada para apresentar hoje, Yasmin? Ela colocou o nome dela lá no grupo, aí eu perguntei para ela se ela quer que adicione a lista aqui, porque tá incompleta lá no WhatsApp. Aí aqui tava completa, por isso tá que ela bom, não então. apareceu. Então tá bem. Tranquilo, então, Yasmin. Tá conseguindo aí, Vinícius? Não tá aparecendo aqui, não. Não? Não. Deixa eu primeiro voltar aqui. Vinícius. Tornar apresentador. Tá, apareceu. Agora foi? Tá Foi. ótimo. Tô localizando, peraí. Pronto, agora foi. Tá mostrando? Tá carregando. Tá ótimo. Vamos lá então, deixa eu maximizar aqui. Tá bem, Vinícius. Então, eu procurei fazer essas composições com lápis mais macio pra linha ficar mais preenchida. Certo. E também sair melhor na foto. Porque assim, eu percebi que usar um lápis mais rígido, às vezes é mais fácil de fazer porque não desliza tanto no papel. Fica mais preso. Mas aí em contraste foi interessante também fazer com mais macio, porque se deslizar do lápis vai criando uma forma mais espontânea. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o teu trabalho está crescendo bastante. Você está encontrando essa espontaneidade mesmo com a linha, está se soltando, assim, se preocupando com certas coisas e está encontrando esse teu traço mesmo. Né? Interessante como você busca a organização de texturas ainda dentro da figura. Tá ótimo. Aí eu fiz dos corpos femininos aqui, dos corpos Aham. masculinos aqui. Certo. Tá ótimo. Aí eu fui fazendo, eu só fiz esses dois aqui em 30 segundos, o resto eu procurei usar um pouco mais de tempo, mas todos têm menos de 5 minutos. Certo. E esse aqui eu achei legal de fazer, porque criar esse espaço aqui, que era um sofá onde ela estava sentada, a modelo, né? Aham. Meio que ajudou, assim, construir o espaço, ajuda a inserir o desenho nele, né? Tipo, criar os limites do corpo, tá? Uhum. Trabalhar a figura dentro de um local, assim, Isso, dentro de um especificamente, né? espaço limitado. Sem dúvida. Tá bom, acho que é um bom trabalho. Tá bom, eu acho que teu trabalho, acho que você está crescendo bastante em termos de segurança, né? De se despreocupar que teu traço pode não ser um traço de quem tem uma prática extensa com desenho, mas que você pode Eu não tenho. usar da linguagem do desenho como forma de expressar alguma coisa, né? E livremente, sem preocupação.
né? Tá ótimo, Vinícius. Tá bem, Sim. tá indo bem. Eu acho que foi bom você usar essa linha, esse lápis mais mole. A sugestão, tente ir para tinta, né? Tente fazer com uma Sim. caneta nanquim, Uhum. uma hidrocor, que seja. Vai te obrigar a exercitar esse aspecto ainda mais, assim. Sim, Tá bom, concordo. mas eu vejo que você não apaga, você trabalha com essa linha única e contínua, eu acho isso importante, assim, você com essa linha buscar a solução da forma, né? Acho que essa figura Sim. central aqui está muito bem resolvida, né? A posição da cabeça com relação ao tronco, tá ótimo. Entendi, é isso. Tá bom, muito obrigado, Vinícius. Obrigado. Assim, agora sim, Yasmin tá aqui, muito certo. Eu estava achando que a Yasmin tinha caído, tadinha. Wendel, tornar apresentador. Minuto. Oi? Não, estava ampliando aqui. Certo. Tá um pouquinho clarinho. Para apresentação, tenta ver como você consegue fazer uma foto que não fique tão clarinha, Wendel. Tá. Para o trabalho final, tá certo? Se bem que eu acho que isso às vezes também tem a ver com a maneira como a gente está apresentando aqui. Eu acho que se isso digitalizado num PDF e o PDF na plataforma ficaria bem diferente, na verdade, né? Digitalizado e colocado no PDF. Mas tá bem, vamos lá então. Pode aproximar para um deles, assim, mais especificamente, primeiro? Tá bem, tá ótimo. Tá bom, legal, essas linhas muito soltas, assim. Volta para esse lá de cima à esquerda. Perceba essas linhas soltas aqui, quase que uns arabescos, né? Aqueles desenhos, aquelas linhas árabes e tal, como ele, por meio de umas linhas tão soltas, chega num resultado, assim, bastante expressivo num cantinho da folha. Tá ótimo. Ótimo, pode ir seguindo. Se quiser ir falando também, fica com Dessa vez eu tive um pouco de dificuldade, porque teve algumas poses que tinham mais torções, tinha questão de... Igual essa daqui tem um escorço, né? Que certo. ela tá sentada e aparece a parte da perna lá no fundo, então não soube muito direito como resolver a partir Ok. Não, mas disso que eu já estava realizando. mas ela ficou resolvida, ela ficou ok. Tá bem? É um pouco esse o movimento daquilo que o André fala. Mesmo que as figuras possam não estar em movimento, vejam como as linhas têm movimento, como elas têm lá uma certa soltura, né? E elas geram esse movimento visual. Né? Peguem essa figura aqui à esquerda, por exemplo, acima e à esquerda, né? Essa curva aqui da coluna para um lado, né? Esse movimento das pernas que fazem um X, que se intercruzam uma com a outra, né? A continuidade de um braço com o outro aqui em cima. Tá ótimo. Tá bom, Wendel. Tá? Aí, as de um pouco mais de um minuto, né? Eu também tive dificuldade com as poses, esse daqui. Então, Bom, mas eu acho que os sólidos estão bem modelados, né? Estão bem. Acho que você pulou de página. eu falei sem querer. Não tem problema. Os sólidos estão bem modelados, mas eles servem tanto para aquele como para esse. Né? Você já deixou um pouco a linha, né? Essas linhas que parecem quase como arabescos, assim, livres, e já começou a modelar as figuras de fato, né? Acrescentar os volumes, acrescentar a musculatura dessas figuras aqui. Tá ótimo, elas estão bem dispostas. Eu acho que é nessas um pouco mais longas, como essa daqui, né? Que foram as últimas, eu acho que tô meio travado ainda. Acho que eu posso soltar um pouco mais a linha. Certo. Tá ótimo. Tá ótimo. Essa Tô, aqui de cima. tô bloqueando bastante elas ainda e passando a linha meio que por cima. Acho que não. Talvez não ajude tanto na hora de soltar a mão mesmo. Tentar pegar uma coisa mais expressiva. Pode começar fazendo uma coisa rápida mesmo, quando você for fazer, pensar que você vai ter só 30 segundos e fazer aquelas linhas básicas. A partir daquilo, você continua o teu desenho. Percebe?
E essa parece uma figura oriental aqui também, ficou muito bem bacana, bem organizada, a composição, tá ótimo. Na próxima, não no trabalho, mas nos próximos vou tentar pegar a caneta também para Certo, certo, certo. Tá ótimo. Veja, não então, ter esse problema de apagar, como também de Aham. visualizar aqui. Isso melhor. Percebam, certo, mas eu percebo que vocês podem fazer a figura nua, ela pode estar interagindo com algum objeto, né? Seja a figura sentada num sofá, seja a figura, né, com uma parte de uma roupa segurando um leque, etc. Né? Percebam que esses utensílios também podem fazer parte das composições aí. Tá bom, bom trabalho, Wendel. Dá uma pegada aí na caneta como treino aí, que eu acho que vai ajudar bastante, mas eu acho que está caminhando bem aqui. Beleza. Obrigado. Ótimo, obrigado. Parou de apresentar? Sim. Oi. Oi, peço desculpas. Eu cliquei no botão errado para fechar ali e quando eu vi fechou. É que eu maximizo a imagem, né, da apresentação e aí a hora que clicar no botão acho que eu cliquei no xizinho. E agora eu só queria então pedir que vocês recolocar. Ah, não, tá aqui o chat. Não, tá aqui no chat ainda. Wendel Bia. Tá certo aí para apresentar, Bia? Bia? Oi, Bia. E ela caiu, será? Ah, não, tá entrando aqui. Tá ótimo, carregou. Cuidar nessa. O áudio dela parece que não tá saindo. Não sei se ela tá falando. Peraí, deixa eu. Não vou mais maximizar, porque senão o símbolo de maximizar fica em cima do xizinho de fechar o programa. Foi isso que aconteceu. Tá bom. Só que tá aparecendo a tua tela, tipo, sendo reproduzida infinitamente. Aí, essa. Quer escrever no chat, Bia? Que tá aparecendo aqui que tá ativado. Aqui também. Oi. Para ouvir, não. Hum. Vamos ver se agora dá. Também não.
Veja se você não consegue mudar isso clicando lá nesse fonezinho que é configurar áudio aqui e tal embaixo. Áudio, você é diferente. Agora foi? Agora sim, senhora. Então tá bom. Tá bom, Eu fui lá nas configurações. senhora. Enfim, essa semana eu percebi que todos os meus desenhos acabam sendo mais ou menos iguais toda semana. Então, semana que vem Certo. eu quero tentar dar uma mudada nesses meus estudos. Mas eu voltei a fazer os desenhos de 30 segundos. Só deixa eu interromper então. Como semana que vem a avaliação, eu sugiro que você ainda, né, que você fique um pouco ainda naquilo que está confortável para você. Que é só um desenho, depois você tenta mudar para as outras, Sim, então, sim, tá bem? com certeza. Né? Só para não tentar mudar na avaliação, assim, Não, sim, com certeza. Na tá bem? avaliação eu vou mais direitinho, do jeito que eu já tô Siga na mais tua zona de confortável. conforto e vocês fiquem Exatamente. nas zonas de conforto na avaliação. Vamos lá então, Exatamente. Beatriz. Eu tô tentando cada vez menos ficar muito presa a ficar corrigindo muitas linhas. Então Aham, eu tô certo. tentando fazer algumas linhas mais longas e tal, pra Uhum, ver se minha mão solta e tal. Aí certo. esses desenhos estão em A3, né? Ótimo, ótimo, ótimo. Aí eu gostei bastante deles, pra falar bem a verdade. Acho que eu gostei até mais deles do que os próximos, que foi com 1 minuto. Eu também gostei, acho que eles estão bem resolvidos, as linhas estão bem resolvidas. Eu acho que eu, tipo, peguei mais o jeito, assim, e foi bem tranquilo, assim. Que é bom, né? Na zona de conforto Sem tudo fica dúvida. muito tranquilo. Claro, claro. Não, mas está bem. Vamos lá. Pode passar pro próximo? Pode. Aí esses aqui de 1 minuto, eu gostei também. Eu achei bem interessante. Certo. Eu acho que as figuras estão bem modeladas, está conseguindo modelar mais o volume, né? A organização, a gente pega essa figura aqui à esquerda, essas pernas dobradas aqui, você está resolvendo melhor essa situação, sem dúvida. Uhum. Tá bem, tá ótimo. O que você Sim. estava falando? Pode continuar? Não, eu acho super interessante e eu faço todos eles pelo que você... Nossa, Sketch Daily chama? Sei. Isso. E eu acho muito interessante, porque tem bastante que eles interagem com objetos, né? Tanto que Sim, essa aqui do meio de cima, ela tava em cima de uma cadeira. Aí que acabou 1 minuto, já não deu para eu terminar a cadeira, então eu só fiz uns certo, tá rabiscos. ótimo. Mas eu tô tentando fazer essa interação e sair um pouco da minha zona de conforto mesmo, porque eu bem. acho importante. Mas eu gostei da construção, achei interessante. Sim, eu acho que você está conseguindo modelar bem as figuras, mesmo quando elas entram no escorço, assim, está resolvendo melhor, né? Tanto essa perna aqui da pessoa aqui acima, como essa da pessoa aqui abaixo, né? Que a gente está vendo meio de frente, ela ainda tem algumas coisinhas, mas já está bem resolvida com relação a um volume que se sobrepõe ao outro, né? Uhum. Tá ótimo. E aí a última, eu tentei me jogar mais e aí eu usei uma nanquim. Ótimo, ficou muito boa. Tá ótima essa textura, ficou muito bacana. Eu tentei fazer as texturas e tal, e como eu tô bem acostumada a usar o grafite, foi um desafio para mim, principalmente Certo. porque com a nanquim realmente não dá para você ficar rabiscando muito, né? Não mesmo, não tem como apagar, nanquim, rosa. Exatamente. Você pode usar o nanquim para fazer os estudos também, né? Sim, E sim. aí Eu pensei nisso, mas aí os é, estudos já estavam feitos. já Aí eu faz falei, assim, né? nossa, Mas tá bem, mas é uma coisa assim, né? Você pode começar a pensar assim, o nanquim para os estudos, para te obrigar a agir de uma determinada maneira, e sim, depois sim. para esse desenho mais analítico, você partir de volta para o lápis, e depois, se Aham, for o caso, fazer uns detalhes a nanquim, tá entendendo? entendi. Né? Aquilo que Legal. você queira valorizar mais, você pode usar algumas partes só em nanquim e deixar uma parte no lápis. Né? Sim, Pode ter essa coisa híbrida na construção da figura, tá ótimo. Tá tá bem. bom. Mas é um desenho sutil, a gente percebe essa tua, né, eu lembro do teu trabalho já em ateliê,
né? Mas esse desenho sutil, essa linha sutil e limpa, né, que você tem, tá bom, tá ótimo, Beatriz. Muito Tá obrigado. bom. Obrigada a você. Beatriz. Cecília. Cecília está em condições de apresentar aí, Cecília? Oi, tô Oi, sim. sim, senhora. Eu trouxe, como eu não tinha apresentado nenhuma vez, eu trouxe os estudos que eu fui fazendo ao longo da semana sozinha, né? Tá bem, Depois de assistir as aulas. sim, senhora. Esse primeiro aqui, eu acho até que eu coloquei no fórum, que eu Uhum, fiz sim. com 1 minuto, Uhum. né? Eu achei, nossa, 30 segundos me deu desespero. Tem um desespero. Entendeu? Aí depois eu achei que essa restrição de tempo tava me deixando muito nervosa. E aí, Certo, tipo, eu fazia o desenho e, tipo, o mais rápido que eu conseguia, e aí dava mais ou menos, tipo, 2 minutos, sabe? certo. Aí eu trouxe esse. Esse Uhum. aqui eu fiz ontem, só que eu fiz com lápis de cor, e aí a hora que eu fui escanear ficou muito claro. Muito clarinho. Mas eu gosto Uhum. muito de Ok, fazer os são duas esboços. figuras, né? Uma de pé e uma deitada. Eu estou conseguindo ver minimamente. Aham, Tá isso. bem. Eu acho que a composição tá boa, ok? Ela tá bem clarinha. Uhum. Para avaliação, eu vou melhorar isso. Talvez uma foto. Acho que escanear não foi Pois, uma boa ideia. dependendo do scanner, né? Dependendo do scanner, ele... E foi meio complicado porque eu É, fiz em uma cartolina que tinha aqui em casa, então foi sei, meio difícil. tá bem. Tá bem, mas é que Aí, elas estão bem esses construídas as aqui, figuras, tá ótimo. esse eu acho que eu também pus no fórum. Uhum, São de 2 minutos essa, a que eu uhum, fiz na semana passada. Esse também tinha posto lá. Esse aqui, eu fiz ontem com lápis de cor. E eu gostei muito dessa figura aqui embaixo, que eu tentei fazer eu não consigo tirar o zoom. Um sombreado mais ou menos, assim. uhum, Essa pessoa aqui de cima tem escoliose, parece. Ficou completamente estranho. certo, Mas eu fiz acho que essa eu fiz em 5 minutos. Todos certo, esses 3 certo, desenhos. certo. E. Diga, Não, pode falar. então, eu imagino que deve ter sido penoso para você, de fato, os 30 segundos, mas eu sugiro que, como exercício, que tente fazer, sabe? Que se Uhum, force a isso, que é para buscar uma síntese mesmo, para que em um pouquíssimo tempo você que linhas você tira daquela figura que você traduzindo ali no teu desenho, no teu papel, você vai sugerir pelo menos aquela figura, tá entendendo? A ideia é uhum, tentar um pouco por aí, né? Eu sim. imagino que deve ser o teu desenho, a gente vê que ele é mais detalhado, é, mas eu sugiro como exercício, certo, Cecília? Uhum, certo. Bom, moça, tá bom, tá bem, tá bom. Mais algum ainda? Eu refiz um estudo de mão Ah, de ótimo. 2019, que eu vi que Ah, a tá Carol bem. mostrou, e aí Uhum. na hora eu resolvi incluir ele também. Ah, tá bem. Mas esse ficou, porque eu fiz na rua, e aí o papel sujou, então não tá super Entendi, não tá dos detalhado. melhores. Mas tá É. bem, para o estudo vale a pena, não tem problema que as figuras se sobreponham, isso não é nada não. É um estudo Uhum, formal e de construção dos volumes e tal, né? Perfeito, tá bom. Um estudo anatômico aqui no caso, tá uhum, ótimo. obrigada. Mais algum ainda? Não? Não, só. Tá bem. Ilha, Ronan. Ronan tá em condições de apresentar aí, Ronan? Eu tô. Você me ouve? Sim, senhor. Ai, que bom. Porque das outras vezes não deu certo, né? Ah, é verdade. Então, assim, vou compartilhar. Pode me autorizar? Posso Tá compartilhar? autorizado ali, acho que já tem um ícone ali embaixo para você. Tá.
Meus desenhos também ficaram bem clarinhos, porque eu escaneio Certo, certo. por um aplicativo de celular e eu não sei o que acontece que na hora que escaneia fica mais fraco de como está. Entendi. Sabe Mas que uma coisa que eu percebi, eu, até então eu tinha um telefone muito ruim, eu nem usava isso. Agora eu comprei um que é um pouquinho melhor, é um chinês, mas é um pouquinho melhor. E eu percebi que muitas vezes que a foto, a gente fazia a foto e depois usar essa foto, ela fica melhor do que esse programa de escanear, sabe? Experimente fazer assim uma outra hora que talvez funcione melhor. beleza, eu vou Mas vamos lá então. ficar de olho nisso para a próxima. Isso. Eu ainda estou naquele movimento de um estudo mais assim das poses, da forma corporal do que de detalhes propriamente dito. E aqui, Ótimo. e aqui é uma sequência dos meus estudos dessa última semana. Tá ótimo. Eu acho que é um pouco isso mesmo, buscar assim essa essência da forma, né? Vamos dizer assim, aquilo que eu critico um pouco, que é uma espécie de modelo ideal para vocês, né? Seja um modelo ideal, não precisa ser aquele corpo ideal, mas um modelo que vocês consigam perceber como uma proporção ideal para vocês. Então, nesse sentido, eu acho que a proposta, né? Essa proposta é um pouco por aí mesmo que você está fazendo, né? De organizar esses volumes aí, quase como né, esses bonequinhos ergométricos que a gente tem aí, né, pensar um pouco isso mesmo, esse modelo padrão a partir do qual vocês possam desenvolver, né, as figuras de vocês, né, entender os movimentos, entender a construção, né, de uma perna dobrada, de um braço dobrado, né, de uma coluna torcida, de um tronco né, enrolado ou esticado, seja como for. Uhum. Uhum. Tá bem, tá ótimo. Tá bom, é um pouco isso aí mesmo, essa busca aí desses elementos estruturais da figura, né? É um pouco como o André falava, né? Se determinar linhas que vão falar dessa estrutura, né? Esse esqueleto da figura, e aí depois a colocação, né, dessa anatomia em volta, né, dessa estrutura, em volta desse esqueleto. Uhum. Uhum. Tá bem, tá ótimo. Essa linha da coluna aqui, esse movimento da linha da coluna, né? Percebam como, né, joga a figura um pouco de lado, certo, certo. Ótimo. Essa torção, né? Veja aqui como ele sugere essa torção, o estudo dessa torção, ele tem que se apoiar fundamentalmente nessa estrutura da coluna, que vai ter lá então uma linha da coluna, uma linha da bacia, a perna, né? Então a gente tem aqui a linha da coluna, a linha da bacia tem uma certa inclinação, a perna sai de um canto, a outra perna sai da outra canto, né? Uma extremidade de cada uma dessas linhas. Tá Uhum. bem, o tronco, né? O braço, tá bom, é muito bom esse tipo de exercício. Tá ótimo. E aí você já está colocando mais uma anatomia. Esse é o mais demorado até agora, né? Isso mais demorado, porque agora eu pretendo dar esse passo assim de tentar eliminar um pouco limpar um pouco as linhas, sabe? Uhum, certo, ele está agora deixando de transformar isso em formas geométricas e está colocando uma textura humana aqui, né? Perfeito, eu acho que é um bom trabalho, é um bom caminho esse que você está colocando aí. Né? Não sei se vocês perceberam bem essa transição entre aqueles primeiros e esses últimos aqui. Tá bom trabalho, Ronan, tá ótimo. Tem mais Beleza. algum ainda ou esse é o último? Esse seria o último. Esse é o último. Tá É, ótimo, então. Muito obrigado, então. obrigado a você. Depois o Ronan. Pedro. Pedro, está em condições de apresentar aí, Pedro? Tô. Consegue me ouvir, né? Sim, senhor. Por favor. Uhum. Tá ótimo. Apareceu? Apareceu. Também. Esses aqui são os clássicos, assim, de 30 segundos, sabe? Aqueles Uhum. que é só... Perfeito, perfeito. Essa mesma coisa que a gente estava vendo no traço do Ronan, essa preocupação em colocar esse esqueleto, né, e entender
essa estrutura, como o André falou, né? É importante conhecer o esqueleto da figura, conhecer os ossos, antes de conhecer a musculatura, né? Depois coloca a musculatura dentro disso, né? Então, vamos ver aqui como ele, né, articula tudo sobre essa estrutura, sobre esse esqueleto, né? Pode seguir, Pedro, por favor. Aí, eu quis dar uma mudada um pouco, né? Porque eu tô só fazendo o corpo inteiro. Aí eu quis fazer um com mãos, que aí eu fui aqui, segui falando Ótimo, 2 minutos. ótimo, ótimo. Tá bem, umas posições difíceis aqui com os dedos em escorço, nada fácil. Tá bem. E com rostos, que eu queria treinar um pouquinho, que eu tenho Ótimo, muita ótimo. dificuldade, assim. Não Uhum. ficou muito bom, mas Não, dá eu pra acho dar que elas pra são bons. É importante essa posição, essa visualização em posições diferentes. E aqui uma coisa importante, quer ver? Eu vejo nessas figuras que estão aqui de 3/4, que estão com o rosto um pouco virado, vamos pegar essas duas figuras aqui à direita, fundamentalmente. É que, por que elas não ficaram boas? Porque você, apesar de traçar a estrutura aqui, você traçou uma linha central aqui, vamos pegar essa de baixo. Você ainda assim não acreditou na tua linha e você colocou os olhos aleatoriamente, de acordo com uma outra forma de percepção. Não sei se você percebe isso. E ele Uhum. e o olho direito dessa figura, ele deveria ter uma distorção, porque ele está mais inclinado em relação, né, a gente. Esse olho aqui esquerdo, ele está mais de frente para a gente, e esse olho direito está mais inclinado. Então ele deveria ter justamente obedecer essa inclinação. Então talvez isso que foi com que, né, com que você acabou não ficando muito satisfeito. E que de fato, né, essa distorção aqui acabou gerando. Pode subir um pouquinho para ver se tem mais algum aqui em cima também? Só Que esses gerou um dois aqui pouco essa mesmo. distorção perfeita. Ó, veja como essa figura, essa construção aqui à esquerda, você não colocou os olhos, mas como ela está muito boa. Né? Percebe que se você aqui de fato acreditar no local onde os olhos estão e colocá-los, deformá-los da maneira como for, né? Cuidar para não fazer o olho como um símbolo de olho, mas sim como aquilo que está naquela localização, você vai de fato conseguir mais êxito aqui do que nessas duas aqui da esquerda, aqui embaixo, Pedro. Mas tá bom, bom trabalho, legal, é importante fazer isso mesmo, fazer estudos diversos, chegar a esse tipo de solução diferente. Tá ótimo. Tá bem. Muito obrigado, Pedro. Rafaela. Está em condições de apresentar aí, Rafaela? Oi, vou abrir aqui. Sim, senhora. Tá compartilhando? Sim. Então, para isso, essa semana, tentei fazer, igual eu tinha falado que ia, com lápis de cor, sem apagar Certo. nada. Tanto que minha borracha sumiu. Acho que foi até um sinal aí para não usar mais ela. Para não usar Minha mais a borracha borracha, sumiu. muito bem. Ainda bem que tua borracha sumiu, para você começar a ir É, mais confiante. não pude nem usar se eu quisesse. Isso mesmo, isso mesmo. Aí eu fiz com o lápis de cor. Foi Aham, bem difícil, assim, que eu não podia errar assim tanto, tinha que ser direto ao ponto. Então eu certo. comecei com esses mais rápidos, com Uhum, o lápis de cor. uhum. Acho Tá, que o traço ficou um pouco mais rabiscado assim, porque fiquei pô, meio assim com o lápis de cor, com medo de errar e não entendi. poder Com medo de corrigir. errar. Veja que não, a figura não precisa ser perfeita, a construção da figura, é importante que tua linha seja mais solta, né? Aham. Vamos lá então, Rafaela. Aí essa Aí, foi a primeira página que eu fiz. aham. Veja, para agora, para coisa, é um material seco, você fique à vontade de fazer como for, mas depois vai ser caneta. Eu sugiro que você já comece a praticar com caneta dali para frente, com Eu tinta fiz com direto. caneta, eu fiz o último, o terceiro, eu Ah, vou mostrar. vamos lá então.
Que é para Aí, você, e para você fazer esses rápidos com caneta, tá entendendo? Para você se aham. obrigar a não ficar com essa linha travada assim, tá certo? Vamos lá. Com a caneta, eu fiz ele com o lápis primeiro, tipo, bem levinho. Aí depois eu Certo, passei a caneta por cima, só pra não ver com tanto certo, medo assim. certo. Então, sugiro que você vá direto para a caneta. Aham. Não para a próxima aula, porque é avaliação, né? Mas que você use isso mesmo, uma hidrocor bem lisa, assim, dessas que deslizam fácil no papel, né? Vamos lá, então. Pode Deu. seguir, por favor. Aí essa foi a primeira página, essa foi a segunda. Aham, tá E mudou? certo, tá certo, tá Deixa eu bom. ver. Mudou sim, tá bom. Aí essa foi também com lápis de cor, só que na Tá hora que eu fui bem. editar a imagem, ficou tipo, muito azul a imagem, aí eu tirei a saturação pra ficar mais fácil de ver. Ah, tá bem, para ficar mais visualizada, tá ótimo. Mas essa eu fiz com lápis azul. Tá bem. Tá bom fazer exercício assim de detalhe, né? O nariz e a boca, já que você não faz Ah, esse eu misturas, fiz. você faz esse tipo de Uhum. exercício. Tá ótimo. Vamos seguir então. É. Aí por último que eu fiz, foi esse que eu falei com a caneta, que eu fiz Aham, ele com o lápis tá bem levinho, bem. depois passei a caneta nanquim por Tá cima. ótimo. Tá Aí bom, semana é passada eu importante. fiz meio borrado demais as sombras. Aí esse eu tentei Aham. fazer com rachuras mesmo. Foi com cuidado na sombra e tal. Acho que ela ficou bem resolvida. A sombra foi com, né, um bom cuidado aí para não carregar demais. Então é isso que é importante você buscar. Essa linha contínua que é assim, e essa é a minha sugestão, que você quando for fazer os primeiros exercícios, já vá direto para a caneta, não tem lápis, sabe? E tente fazer linha contínua, não, sabe? Solte essa mão, pega um papel grande, faça linhas soltas, linhas compridas e longas, né? Para soltar um pouco essa mão aí, antes de fazer o teu trabalho de avaliação, tá bem? Aí depois que eu fiz com o lápis, eu fui direto com a caneta, foi mais contínuo. Tá Meu medo certo. mesmo é começar, tipo, do zero em si, já ir direto. Exatamente, é para começar do zero, para Uhum. criar essa confiança, para criar, não é nem medo, para perder o medo, tá entendendo? É o receio de que vai ficar errado, que é o que faz com que o traço fique um pouco travado, assim, tá? Se eu fizer essa linha e não for exatamente aqui, então faz só um pedacinho dela. Não faz a linha inteira, mesmo que não fique exatamente precisa. Com o tempo, o teu traço, ele vai, né, o teu movimento vai se acostumar a isso, tá certo? Sim, pro próximo, tenta fazer esse mais contínuo. Sim, senhora. Tá bom, a Maju até já saiu. Tá, sim, senhora, muito obrigado. Foi esse mesmo. Deixa eu seguir aqui. Ela, Lorena. Lorena. Está em condições de apresentar aí, Lorena? Ah, sim. Então, por favor. Ver se eu consigo achar a opção aqui. Meu Deus. Não dá pra ver bonitinho os dois. Minha conta. Pronto, carregou. Carregou? Carregando um pouquinho a definição da imagem. Tá bem, tá ótimo. Eu tentei fazer de caneta pra ver se eu Aham, conseguia fazer algo que não fosse reforçando as linhas toda hora. Minha mão certo, travou, foi super complicado pra mim. Mas eu certo. tentei, vou continuar tentando. Não, eu acho que tá ótimo, é importante, é um exercício bom, fazer uma linha única, completa. Tá bom, tá ótimo. Eu É um fiz ótimo um curso exercício, de soltar essa linha. 30 por minuto. E linhas rápidas, e treinar linhas rápidas. Isso é importante. Uhum. Amplie um pouquinho mais nessas figuras na parte central aqui, por favor. Isso, Aqui? Lorena. Isso. Percebam essa ideia, você buscar linha rápida. A gente não precisa ter a forma da perna precisa, etc, etc, etc. Não. O exercício é com um gesto rápido,
né, com vários gestos rápidos, vocês representarem essas figuras humanas. Uhum. Tá bom, pode seguir, por favor, Lorena. Então, eu fui tentando passar por umas coisas mais complicadas de 2 minutos, mas a partir daí a forma começou a ficar um negócio meio estranho. Mas eu continuei tentando. Não, mas tá bom, eu acho que tá ok. Aqui a caneta ainda não. Isso, todos eles eu fiz Tá de bom, caneta. é isso mesmo, para soltar esse traço, como disse o Gabriel uma outra vez, lá o Nanquim não perdoa, né? Uhum. Você colocou ali, ele não tem retorno. Né? Então o objetivo é esse mesmo, é ir lá e fazer a linha e pronto, é isso que tem e vamos lá. Uhum. Força, tá ótimo, tá bem. Soltar, fazer linhas longas. Uhum. Pode seguir adiante, Lorena, por favor. E essa foi a última folha, eu acho que o tempo máximo que eu acabei tentando para essa foi 5 minutos, que foi essa aqui. Eu acho que ficou bacana, ficou solto essa linha aqui do drapeado todo dos tecidos. Não, vamos dizer assim, ficou muito bem resolvido esse drapeado aqui, pensando nesse sentido, assim, ele ficou limpo. Tá ótimo, eu acho que está bem pensado aqui. Vamos seguir esses desenhos aqui também. Tá bom, Lorena, tá bem treinado, tá ótimo. A ideia é essa, né? Soltar esse traço e conseguir ir buscando aí, mesmo que você não se detenha em detalhes, no caso, né? Uhum. Sim, senhora. O que mais que você quer acrescentar para a gente, Lorena? Essa daqui é a última folha mesmo, porque É a última folha. eu Tá bom. tentei, foi um Tá pouquinho bom. difícil aqui, será que tá bom? Não, mas é isso mesmo. Vamos ver aqui como você consegue captar bem esses detalhes aqui do rosto, do pescoço, né? Da clavícula aqui, da figura, do ombro, né? Essa figura que está aqui, né? Numa posição de relaxamento ou algo assim. Tá? Tá bem, tá bem. Quando você já se preocupa em querer fazer demais os detalhes das mãos, você já briga um pouco ali. Mas com poucas linhas você resolve bem a situação. É isso que é importante, né? Não tentar representar simbolicamente as coisas. Tá bom, muito obrigado, Lorena. Obrigada. Quer acrescentar alguma coisa ainda? Não? Não. Tá bom. O Gabriel. Aqui. O Gabriel está em condições de apresentar aí pra gente, Gabriel? E só deixa eu selecionar a tela. Estão vendo? Está carregando. Ótimo, carregou. Ok, então, assim, as primeiras foram em 30 segundos. Usei o pincel nanquim, Sim. E esses também foram 30 segundos, o papel é A3. Deixa paradinho um pouco, volta, talvez até naquela primeira ainda, essa. Percebam, pessoal, aquilo que eu estava falando aqui, a Lorena e tal, percebam que as linhas, elas não precisam ser precisas, elas não precisam ser exatamente aquilo que é a figura, mas ela, por meio dessa linha solta, livre e rápida, vocês sugerem essa forma que está ali, a gente vai reconhecer, então, né, o objetivo é justamente esse, fazer linhas rápidas e soltas. Tá bom, Gabriel, pode seguir adiante, por favor. Ótimo. Olha aqui como essa aqui da esquerda, né, como ele resolve a figura basicamente com a linha, o tronco da figura, né, com a linha central do tronco, umbigo, os seios e pronto. Ele não tem linha lateral aqui, né, mas ele já organiza a figura mesmo com a ausência dessas outras. Certo, tá ótimo. Vamos seguir lá, Gabriel? Bem. Esses aqui são em 1 minuto. Tá bem expressiva. Essas posições, essa figura direita aqui em escorço, como ela está muito bem resolvida, né, esse tronco aqui, a pessoa deitada, né, de bruços, né, a gente enxerga essa sobreposição de volumes do corpo, né, ela está bem organizada, está ótimo. Essas aqui já foram 3 minutos. Tá bem, já começa a detalhar mais, né? Preocupa em colocar já alguma sombra. Ótimo.
E esses aqui foram estudos de estilização. Perfeito, perfeito, ótima proposta, ótimo trabalho, né? Fazer uma figurinha, tipo uma criancinha assim, né? Com essa cabeçona, e essas várias posições que essa criancinha, excelente trabalho, né? Essas várias posições que essa figura ocuparia. Tá ótimo trabalho, Gabriel, excelente, muito bacana, assim, esse estudo tá ótimo aí para a galera, né, ter até como referência aí. Bom, muito bom trabalho, Gabriel. Quer acrescentar alguma coisa para gente? Não, eu tenho várias coisas que tem que melhorar, tem que estudar mais anatomia. Sim, eu tenho muita dificuldade em fazer anatomia sem ter que fazer o desenho antes, então, assim, desses desenhos só no gestual eu não consigo passar tanta anatomia, a figura não fica tão humana. Certo. Eu penso que isso você resolve com desenhos mais longos, né? Eu acho que você pode começar a fazer desenho para esse tipo de coisa. A minha sugestão, né? Sou assim, mas na minha sugestão é que você faça desenhos com lápis e faça esse tipo de estudo naquilo que a gente vai chamar esses desenhos de análise, né, e não de síntese. A gente vê como você se apoia muito bem nessa síntese da imagem. Então a sugestão é que você se volte, né, para isso em posições mais demoradas, que você faça uma estrutura básica com lápis fraquinho, né, que pense um pouco mais nesse sentido, assim. Mas tá bom, é muito bom trabalho, principalmente esse trabalho de síntese. Você capta a essência da figura com uma precisão bem interessante. Alguma coisa ainda que você queira acrescentar para o pessoal, Gabriel? Não. Tá bem, muito obrigado então. Vamos passar para o Guilherme. Guilherme, tem condições de apresentar aí, Guilherme? Tô. Tá aí então, já deve aparecer aí para você daqui a pouco. Apareceu. Compartilhar? Tá carregando, meu caro. Vamos lá então. Deu certo? Deu. Tá, sim, melhorou. Vamos lá então. Esses três aqui primeiros, eu tentei fazer 30 segundos, igual você falou semana passada, que achou que às vezes era bom eu fazer para meio que aquecer o traço, não sei. Para aquecer, sem dúvida. Eu acho que tá ótimo. Essa figura aqui da direita, vejam como ela tá bem, com poucas linhas, ele resolve, a figura tá dobrada, tá agachada, né? Um tronco curvo. Vejam como com essa linha segura que ele tem aqui, rápida e segura, que faz toda uma linha curva que descreve as costas, né? Aqui a nádega da figura. Então é importante esse tipo de esforço no sentido, mesmo que não seja essa curva que as costas da pessoa faz, mas a gente sabe que é uma pessoa, uma figura que está aqui agachada de costas e tal. Né? Vamos seguir adiante, Guilherme, por favor. Nessa daqui, a terceira também, de 30 segundos também, eu não gostei tanto dela, acho que, sei lá, acho que faltou um pouco mais de tempo para eu trabalhar nela. Fiquei me perdido. Ficou mal organizada na folha, talvez, né? Sim, eu também acho, porque, não sei, acho que a folha ficou um pouco pequena, talvez, não sei. Exatamente, você não pensou nela colocada na folha como um todo. Foi, eu devia ter feito mais. Ela ficou para fora aqui, assim, meio estranha. Uhum. Mas tá bem, a ideia é com pouca linha você buscar a essência da figura, tá ótimo. Passei para 1 minuto. Isso, soltar essa linha, tá bem, tá ótimo. Organizar, volta nessa de cima aqui, por favor. Isso aqui é importante, vocês organizarem os volumes, o que está na frente, o que está atrás. Né? Então vejam como o braço direito ele se sobrepõe, de que maneira que ele se sobrepõe ao antebraço direito, como o antebraço esquerdo se sobrepõe ao braço, né, esquerdo, como que a gente enxerga essas linhas, é importante ter isso assim em vista, né, em visão. Vamos lá, Guilherme. Aí eu passei para 3 e 5. Tá ótimo. Eu acho que a figura tá bem mais resolvida. Tá ótimo. Essa aqui de baixo também tá muito mais bem resolvida. Tá bom. Veja com poucas linhas ele busca um bom resultado. Tá bem. Aí depois eu fiz um de 7 e um de 10. Acabou que era da mesma imagem, só que aí depois que eu resolvi voltar a imagem, falei, não, vou fazer mais tempo. Entendi. Eu ia fazer só um, porque não tava dando tempo pra ficar direitinho. Tá ótimo, tá bom. Bom exercício, buscando o movimento, a construção da figura, esse modelamento das formas. Tá bem, eu acho que tá crescendo bem o desenho também.
E isso é importante, partir de uma linha limpa, né? De uma linha Sim. rápida e segura. Depois acrescenta outras linhas para, né, para completar a Dá figura. volume, né? Exatamente. E outra coisa, esqueçam a borracha, né? Esqueçam a borracha. A Rafaela fez lá com o lápis de cor, excelente. Percam a borracha, né? Uhum. Vamos lá, siga adiante aí. Tem mais Não, alguma acho que é coisa? só, foi só. Pode ser esse. Tá bom, então. Quer acrescentar alguma coisa pra gente ainda, Guilherme? Ah, não sei. Eu acho que, tipo, só que depois da apresentação tentar fazer mais no nanquim, né? Pra poder não ter chance nenhuma de borracha. Certo. E forçar mais, acho que só. Certo. Tá bom, então. Tá ótimo, Aí, então. brigadão. Tá bom, muito obrigado a você, tá? Bom Opa. trabalho. A gente vê que tem crescido bem nisso. Obrigado. Lívia, tá em condições de apresentar aí, Lívia? Oi, tô. Dá pra me ouvir? Sim, senhora. Carregando. Pronto, carregou. Aí. Vamos lá. Tá ótimo. Então, Tá bem. a aula passada você comentou sobre a questão da cabeça, Sem dúvida. Ela pra tava dar uma mais bolinha, né? volume e tal. Ótimo, ótimo. Eu ainda fiquei um pouco de dificuldade de desapegar desse círculo, mas depois eu fui tentando desenvolver outra forma de fazer a cabeça, assim. Certo, sem dúvida não, e está funcionando melhor. Você posicionar essa linha, né, tanto dos olhos, né, essa linha aqui da sobrancelha e dos olhos, né, como essa linha central do nariz, né, ajuda você a enxergar melhor essa tua figura, tá bom? Essa tua linha está segura e contínua, tá ótimo. Vamos seguir aqui. Tá bem, tá bem, tá. As posições, está buscando essas posições que, né, que desafiam essa frontalidade, né, que colocam, né, justamente em questão essa sobreposição de uns membros pelos outros, que é o que vai articular movimento na figura, né, que é o que vai dar movimento para elas. Né, não necessariamente a sugestão de movimento, mas um movimento linear, um movimento visual, né? Uhum. Tá bem, Lívia. Se quiser acrescentar alguma coisa aí mais para gente? Não, é mais a questão da cabeça mesmo que eu tentei mudar. Eu não gostei muito dos desenhos não, mas assim foi o que eu consegui fazer. Não, mas eu acho que está ótimo, eu acho que você resolveu melhor. Porque naquele outro caso você tinha o tronco e você basicamente fazia um círculo em cima do pescoço. Né? Uhum. Nesse caso aqui você está colocando a figura, né? A cabeça de fato em cima, encaixada, né? Junto nesse pescoço, junto nesse tronco. Né? Veja como essa figura aqui feminina à esquerda, ela está muito bem colocada, a cabeça, o cabelo, está muito bem organizada, a figura está limpa, as linhas estão limpas e precisas e seguras, a figura está bem construída, está ótimo trabalho, Lívia. Aqui embaixo eu tentei fazer, era um cara deitado, era um homem, né, deitado, só que, assim, eu tentei, né? Não, tá bem, ele está em esforço, o exercício é esse mesmo, captar linhas essenciais, é isso aí. Tá ótimo, Lívia. Importante isso, assim, ter essa linha limpa mesmo. Quer acrescentar alguma coisa pra gente ainda? Não, acho que eu não tenho muito o que acrescentar. Não tem? Era só Então tá bem. mesmo. Eu agradeço, então. Muito obrigado. Obrigada. Lívia. Yasmin. Sim, senhora, dona Yasmin. Tá online aí, Yasmin? Tô, você tá me ouvindo? Opa, sim, senhora. Tá em condições de apresentar pra gente, por favor? Tô, Por só gentileza. acho que meus desenhos ficaram ruins dessa vez. É que eu fiz meio corrido e aí depois eu pensei que ia dar tempo de fazer outros e acabei não fazendo. Sim. Mas semana que vem vou fazer mais coisas. Semana que vem é um desenho só, é avaliação, né? Tá bom, Lívia. É um desenho Ah, não, só. sim, mas aí eu vou treinar também. Tá bem, Lívia. Até a próxima aula. Sim, senhora. Bom final de semana. Então vamos lá, Yasmin. Eu só tô colocando aqui as imagens. Sim, senhora. Tranquilo. Isso foi. Falta só um aqui.
só tirar aqui. A TV é que tava. Nossa, meu computador tá péssimo. Deu uma travada, peraí. Tranquilo. Agora vai. Tá dando pra ver minha tela? Não, hein? Ah, agora tá carregando. Pronto, carregou. Vocês estão me ouvindo? Ah, peraí que eu acho que eu tô sem Sim, som. tô ouvindo. Sim. Não, tô ouvindo. Ah, tá. Pronto. Deixa eu só faltou uma aqui. Essa. E esse aqui. Peraí. Tá difícil aqui hoje. Ué, não tô conseguindo abrir uma, mas enfim, vamos ver. É que eu tentei fazer mais umas coisas. Eu fiz na A2, né? Com esse daqui eu fiz com a caneta. E aí eu tentei pegar mais as curvas, assim, tipo, só o risco delas mesmo, sabe? Certo. E tentei fazer aquela coisa que você estava falando de, tipo, fazer como se fosse um esqueleto, assim, né? Ah, perfeito, de estabelecer essa estrutura do corpo humano em si, né? Tá bem. Vou abrir a outra aqui. A folha é muito fina, então eu desenhei dos dois lados, acabou... Peraí, deixa eu girar. Não tem problema. Deixa eu ver se tá ótimo. Certinho. Tá bem, está trazendo aqui isso, para você tentar entender as proporções da figura, tá entendendo? Como que ela se organiza. Não precisa necessariamente desenhar a perna, mas desenha uma linha que sugira onde que está essa perna, né? Ou mesmo que seja a linha de contorno, que seja uma linha de contorno simples e sintética, tá certo? Tá bom? Nossa, eu vi que ajuda bastante, assim, né? Só fazer as linhas mesmo, assim, o que você falou do esqueleto, eu achei que ajuda demais. É que a gente tá acostumado a querer detalhar as coisas e aí fica achando... E acaba se encaminhando muito para o símbolo das coisas do que a coisa em si, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir esse. Não tô conseguindo, parece. Uai, esquisito. Deixa eu ver. Tá vendo que não tá abrindo esse daqui? Não, né? Tá bem. Baixado ali. Aparece baixado. Mas aqui também não aparece nada. Não. Tá bem. Depois, se você quiser, eu mando pra você. Por favor, põe lá no fórum. Tá. Tá bem? Tá bom então, Yasmin. Tá ótimo. É uma boa prática aí para você fazer, para trabalhar em cima disso. Sim, eu vou treinar mais essa semana. O objetivo é esse, essa prática, né? Ter o desenho mais como prática do que como uma solução necessariamente, do que como representação precisa do real. Eu até fiz alguns desenhos, mas eu nem trouxe pra aula. Tipo, com uma pessoa de verdade, assim. Mas eu achei muito... Mas foi rápido, né? O pessoal as meninas estavam fazendo yoga aqui, aí eu fui tentando desenhar. Só que, nossa, eu achei bem mais difícil, né? Desenhar o 3D, assim, do que a tela. Certo, tá bem.